2h41. Obras no reservatório da Praça da Ópera começam hoje com interdições e desvios no trânsito. As obras do piscinão da Praça da Ópera, no centro de Campinas, começaram nesta segunda-feira. Os serviços têm início com a construção de uma galeria, um túnel que vai captar as águas da chuva e destinar ao reservatório sob a praça. Esta é a segunda obra do plano de controle de enchentes para a região central. O reservatório na região do córrego Serafim terá aproximadamente 23 metros de profundidade e 85 metros de diâmetro. O consórcio responsável pelos trabalhos já iniciou o fechamento do canteiro de obras. Moradores e comerciantes do entorno estão sendo informados e orientados sobre os serviços. Com investimento de mais de 125 milhões de reais, a gestão da obra é da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A previsão é que os trabalhos sejam finalizados em até 24 meses. O piscinão vai funcionar como um grande tanque de retenção de chuvas para diminuir os alagamentos. O reservatório terá capacidade de armazenamento de 80 milhões de litros d'água. Para viabilizar a construção das galerias, a INDEC interrompe o trânsito da rua Antônio Álvares Lobo, no trecho entre as vias Jorge Miranda e Doutor Eneida Vernier, no bairro Botafogo. O bloqueio teve início na manhã desta segunda-feira e será total e ininterrupto até o término das obras. No sentido centro-bairro, o desvio será pelas ruas Jorge Miranda e Falcão Filho. Já o desvio bairro-centro acontece pelas ruas Doutor Eneida Vernier, Falcão Filho e Doutor Delfino Sintra. Os agentes de mobilidade urbana da INDEC orientarão o trânsito, realizando intervenções caso seja necessário. Nesta etapa inicial, durante os próximos 15 dias, não haverá impacto para os usuários do transporte coletivo. Depois, conforme o avanço das etapas da obra, ocorrerão mudanças de pontos e de itinerários, que serão comunicados antecipadamente, segundo a INDEC. O plano de controle de enchentes para a região central inclui a execução de 8 obras nas bacias dos córregos Serafim e Proença. De Campinas, Aline Albuquerque. 2h43, e essa obra, que a Aline citou pra gente, foi a segunda do plano de controle de enchentes para a região central aqui de Campinas, que é um investimento grande aí, uma obra complexa, e é sobre isso que a gente conversa agora com o Carlos Barreiro, ele que é secretário de Infraestrutura aqui de Campinas e fala conosco ao vivo. Secretário, boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde a vocês, a CBN, boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição para poder esclarecer um pouco melhor essas grandiosas obras e que são tão importantes aqui para a nossa região central de Campinas. Bom, secretário, esse reservatório ali da Praça da Ópera é a segunda obra desse pacote do plano de controle de enchentes aqui em Campinas, Tem uma previsão aí de 2 anos de execução. O que isso representa em termos de avanço para esse conjunto maior de obras aqui na cidade? Olha, nós temos um conjunto de obras que nós estamos realizando para fazer o controle de enchentes em os dois principais córregos que passam aqui na região central de Campinas, que é o Proença e o Serafim. O córrego Proença já foi iniciada uma obra há alguns meses, no ano passado, que é ali próximo ao estádio do Guarani, que é o primeiro reservatório enorme que está sendo construído lá para resolver o problema, começar a resolver os problemas daquela região ali da Avenida Princesa do Oeste. E esse é na região do córrego Serafim, que é o que passa pela Avenida Orozimbo Maia. Então, como mencionado aí pela Aline na introdução, ele terá uma capacidade de 80 milhões de litros de água para retenção e ele vai absorver grande parte da água que flui nessa região, que vem principalmente ali daquela região do alto ali da Avenida Andrade Neves, do Castelo, ali pela Delfino Sintra, e também aqui da região em torno do mercado municipal. Nós pretendemos com essa obra reduzir drasticamente o problema das enchentes que assolam a Avenida Orozimbo Maia na época das chuvas, dos verões, Estão cada vez mais intensas essas chuvas e de maiores proporções, o que causam enormes problemas para a cidade. Então é esse problema que está sendo atacado com essa grande obra. Secretário, boa tarde. O prazo é de 2 anos para que seja concluído, É uma obra
muito grande. Sim. Mesmo, né? Tem que mexer ali em locais da cidade que não tinham a infraestrutura quando a cidade começou a ser erguida ali, mas nesse período os moradores ali dessa área e também quem passa ali na Orozimbo já pode ter num tempo menor as soluções antes do fim das obras? É algo gradativo? Como é que o senhor pode explicar isso pra gente? Não é gradativo, Guarizo, infelizmente. Essa é uma obra que tem um grau de complexidade extremamente grande, porque ela é composta, além do próprio reservatório, das chamadas galerias de adução, que são aquelas enormes galerias, que aliás é a primeira parte que está sendo construída, que alimentam ou trazem a água para o reservatório para poder enchê-lo, né? Então ela só vai ter a eficácia realmente total quando estiver concluída. Nesse período, até a conclusão da obra, nós vamos ter que continuar lutando com as condições difíceis que enfrentamos nessa região, através de medidas preventivas, né? A Prefeitura de Campinas, normalmente desenvolve todos os anos um plano verão que contém uma série de ações que envolve muitas secretarias. A nossa secretaria aqui de infraestrutura é uma delas, que contempla uma quantidade de medidas que são feitas durante esse período do verão, das chuvas, para que as pessoas possam estar preparadas e evitar que essa situação das enchentes nessas regiões peguem de forma desprevenida, o que é extremamente perigoso, né? Porque, como todos sabem, quando tem uma chuva muito intensa e que há aquelas enchentes nas ruas, a velocidade da água é muito alta, o que é extremamente perigoso e pode causar muitos danos e levar até a morte, como já tivemos, infelizmente, alguns casos aqui na cidade. Então, nós temos que ter um pouco de paciência, uma obra muito complexa, extremamente difícil de ser feita, mas que a Prefeitura, tomando uma decisão aqui nesse nosso governo, está enfrentando o problema que já vem de décadas e agora nós vamos resolvê-lo de forma completa. Agora, essa obra aqui teve início hoje, né, secretário, do reservatório ali da Praça da Ópera, é uma das várias obras que fazem parte desse plano, né, de controle de enchentes aqui em Campinas. Ao todo, são quantas obras previstas nesse plano e, considerando todas elas, qual que deve ser aí o prazo, de fato, para a conclusão desse plano? Olha, os efeitos, como eu disse há pouco, eles só são sentidos quando cada uma dessas obras que estamos fazendo se completa. É uma sequência de obras bem grande. Estamos executando, então, já o primeiro reservatório ali na região do Córrego Proença, que é ali próximo ao estádio do Guarani, e naquele Córrego Proença, ainda nós estamos prevendo a construção de mais um reservatório, que é nas imediações ali do Hotel Vitória, o alargamento de uma galeria que já existe hoje na própria Avenida ali Princesa do Oeste, e a transformação daquele reservatório no final no encontro, né, das avenidas Orozimbo-Maia e Norte-Sul, nós vamos transformar num reservatório como tem que ser, automatizado, controlado e tudo mais, que ele já é um piscinão meio natural ali que vai ser transformado. Do lado do Córrego Serafim, estamos então iniciando essa primeira obra, que é ali nas imediações do Mercado Municipal. Nós faremos ainda um outro reservatório no encontro das avenidas Anchieta, Orozimbo Maia e ali Avenida Brasil, naquela congruência ali, um segundo reservatório. Vamos alargar a passagem de 3 pontes que passam por cima desta Avenida Orozimbo Maia, no Córrego Serafim, mais 3 passagens, e também vamos nos encontrar, então, junto com a Princesa do Oeste, nesse grande reservatório natural que tem ali, que vai ser automatizado. Então, esse conjunto de obras que eu mencionei há pouco é o que se espera ser executado nesses próximos anos. Já estamos iniciando, né, com essas que nós falamos, e com isso completa todo esse conjunto necessário para o controle de enchentes dessas 2 grandes avenidas, né, que é o Córrego Proença, na Princesa do Oeste, e o Serafim, na Orozimbo Maia. São obras de grande porte, é um investimento total da ordem de R$1 bilhão, dos quais, nesses primeiros reservatórios, que são os maiores que nós já estamos fazendo,
já é um investimento da ordem de 570 milhões, que nós já iniciamos e estamos implementando. Agora, com as obras que começam hoje na Antônio Álvares Lobo, né, naquele trecho ali para baixo da Orozimbo Maia, né, praticamente um pontilhão que segue para Senador Saraiva, em todo esse período de obras ela fica fechada, mas para o trânsito vai ter desvio, tudo, mas nem todas as obras são subterrâneas, né, secretário? Então dá para a gente saber quando vai ter uma liberação ali, porque é um pedaço que afunila o trânsito, um absurdo também. Olha, nós fizemos um longo trabalho em discussão com a própria INDEC para ver a melhor condição possível, tanto para o trânsito como para o regime de ônibus que tem por ali. Porque naquelas avenidas ali, Senador Saraiva e Orozimbo Maia, principalmente, mesmo a região em torno aqui do mercado municipal, né? Aí Benjamin Constant, que até tem um terminal de ônibus em frente ao mercado municipal, e tem o BRT Campo Grande, que tem o último terminal do BRT Campo Grande é ali nas imediações do mercado municipal. Então, tudo isso foi estudado com muito cuidado, com muita cautela, com muita... Acho que travou a comunicação do secretário Barreiro. Vamos ver se a gente consegue... Voltou. Em preservar a... Posso continuar? Pode continuar sim, secretário. Houve o corte, né, quando o senhor estava falando do planejamento com a INDEC, por favor. Então eu vou voltar um pouquinho. Então, nós estamos fazendo um plano muito cuidadoso, tanto para os ônibus do sistema convencional, como do BRT, e para o trânsito de uma maneira geral, veículos, motos e demais veículos que circulam por essas regiões, ali da Avenida Senador Saraiva, Orozimbo Maia, no entorno do mercado municipal, aquela região toda que tem um grande movimento diário, tanto de veículos como de passageiros, né, de pessoas que circulam por ali, andam para cá e para lá. Então, tudo isso foi feito, haverá todo o sistema de aviso, qual vai ser a alternativa para cada um se deslocar de um ponto a outro, e isso vai acontecer, sim, em esse caso, Guariz, de forma gradual. A partir do momento que a obra vai evoluindo, alguns trechos que estarão interrompidos no primeiro momento, poderão vir a ser liberados, porque a obra vai avançando, aquilo vai ficando concluído, então nós vamos de uma maneira dinâmica estar monitorando esses pontos e gradativamente liberando os trechos que estão interrompidos. O que eu asseguro a todos é que aquela região toda, como é um reservatório que nós chamamos de tamponado, ou seja, ele não vai ficar aberto, ele vai ter como se fosse uma tampa, né, em cima desse reservatório, como se fosse uma caixa d'água que você coloca uma tampa, aquela região toda ela vai ser recuperada nas condições originais e com uma melhoria urbanística bastante importante. Então, o próprio corredor do BRT, que vai sofrer um impacto, vai ser totalmente recuperado e todos os acessos que hoje existem ali, eles vão ser, inclusive, melhorados, tanto para os pedestres como para os veículos, dotando essa região, então, de uma obra extremamente importante para controle de enchentes, mas também melhorando essa condição da circulação propriamente dita ao entorno deste reservatório. Secretário, além desses impactos todos no trânsito, conforme a obra avança, né, que o senhor já citou, é uma obra de grande porte, em uma área urbana, né, que outros desafios podem surgir também durante a execução. A gente sabe que tem a própria questão das chuvas, mas por enquanto estamos aí num período mais seco, né, mas enquanto isso tem outros desafios também que podem surgir, porque envolve também a instalação das adutoras, né, como o senhor disse. Exatamente. Você sabe que um grande desafio de uma obra desse porte é a própria escavação do reservatório, né? Nós fizemos um grande trabalho de sondagens, são sondagens especiais para podermos descobrir qual é a característica exata do solo embaixo da onde nós estaremos fazendo esses reservatórios de quase 30 metros de profundidade, como já mencionado, e a qualidade desse material que foi então sondado, ela é extremamente preocupante e tem que ser feito de forma muito cuidadosa para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema durante a execução da obra. Esse é um
uma grande preocupação. Uma outra preocupação, como você disse há pouco, é a construção dessas galerias, né, que nós chamamos essas galerias de grande porte, que elas serão construídas nessas ruas ali do entorno. Essa Antônio Álvares Lobo é a primeira rua que vai sofrer essa obra, e essas galerias elas são responsáveis pela coleta da água que vem das diversas regiões que nós estamos absorvendo a água, e levam essa água como se fosse um cano, né, de entrada de uma caixa d'água. É a mesma coisa. Levam essa água para o reservatório para que ela seja armazenada, e depois que passa aquele período de chuvas intenso, essa água vai ser bombeada para voltar para o leito do rio. Então a água ela não vai ficar retida no reservatório permanentemente. Ela fica durante o período de chuvas. Depois tem um sistema de bombeamento que será automatizado para que ela volte para o leito do rio normalmente, sem causar problema nenhum de enchente. Então, essa complexidade toda essa automação que vai ser feita, nós vamos ter uma casa de máquinas ali ao lado dos reservatórios, cada reservatório tem uma, para fazer toda essa gestão automatizada desse processo, é que também dá uma ideia para quem está nos ouvindo e nos assistindo do grau de complexidade, do grau de dificuldade que uma obra dessa ela traz. Mas nós estamos bastante tranquilos, porque tudo foi muito discutido, o projeto foi bastante detalhado, a nossa engenharia discutiu amplamente todas as alternativas e temos certeza que essa solução que está sendo implementada vai trazer uma grande melhoria para essa região, já assim que ela estiver funcionando da forma completa. Bom, agradeço muito a participação do Carlos Barreiro, secretário de Infraestrutura aqui de Campinas, falando conosco sobre o plano de controle de enchentes aqui para a cidade. Secretário, muito obrigada, pelas informações. Boa tarde para você. Nós estamos sempre à disposição, foi um prazer conversar com vocês e vamos estar então conversando ao longo da obra para poder trazer o andamento, como é que ele vai estar. Uma boa tarde a todos e um abraço. Um abraço, secretário. Vamos acompanhar sim. Agora 2h58, intervalo aqui no Estúdio CBN.